Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7 versos 13 e 14. Essas palavras de Jesus, pronunciadas no clímax do Sermão do Monte, carregam um peso que ecoa até hoje. O mestre não estava descrevendo apenas um caminho religioso. Ele estava confrontando a maneira como os homens buscam a Deus, e mostrando que o verdadeiro acesso à vida eterna não é óbvio, nem popular, nem baseado nas regras humanas. No tempo de Jesus, as cidades muradas tinham portões largos e movimentados, por onde passavam caravanas, mercadores, soldados, animais carregados. Mas também tinham pequenas entradas laterais, estreitas e baixas, por onde só passava uma pessoa de cada vez, geralmente a pé e sem carga excessiva. Essas portas exigiam que o viajante se curvasse, se esvaziasse, se despisse de pesos. Quando Jesus fala de porta estreita, seus ouvintes imediatamente visualizam essa imagem. Não se trata de um obstáculo aleatório, mas de um ponto de decisão. Para entrar, é preciso deixar algo para trás. E é aí que começa o choque. Porque, para o judeu religioso, o que se deixava para trás eram os pecados evidentes, mas o que se levava para dentro era a própria justiça, as obras, o currículo espiritual. Só que, para Jesus, esse currículo também teria de ficar do lado de fora. No grego, estreita vem de stenos, que significa algo comprimido, limitado em espaço. E apertado, no versículo seguinte, é tlibo, termo que carrega a ideia de pressão, tribulação, opressão física. Essa escolha de palavras não é acidental. Jesus não está dizendo que entrar pela porta estreita é apenas uma questão de escolha tranquila. Ele está dizendo que exige um enfrentamento interior, uma quebra de orgulho, uma renúncia de confiar em si mesmo. É apertado porque não há espaço para levar junto a própria glória. Por isso, quando Lucas registra o mesmo ensino, Lucas 13 verso 24, ele acrescenta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse esforçai-vos não é um chamado para produzir obras como moeda de troca, mas para lutar contra tudo que em nós resiste a depender unicamente da graça. É um esforço contra o orgulho, contra a autossuficiência, contra a religião que nos convence de que podemos nos salvar. Em João 10 verso 9, Jesus diz algo que muda completamente nossa compreensão. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. A porta não é um conjunto de regras. Não é um sistema moral. Não é um código ritual. A porta é uma pessoa, Jesus Cristo. Isso significa que entrar pela porta estreita é entrar nele, confiar nele, depender apenas dele. E aqui já percebemos por que é tão estreito, porque não há espaço para outro nome, outro mediador, outro método. Não há atalhos. Não há múltiplos caminhos. Isso é ofensivo para quem quer pluralidade, e escandaloso para quem quer merecer. Os fariseus e mestres da lei da época de Jesus eram especialistas em construir portões decorados, largos o suficiente para caber o orgulho humano, mas revestidos de religiosidade. Eles ensinavam que o acesso a Deus passava por guardar minuciosamente a lei, pagar o dízimo até das ervas, cumprir rituais purificadores, evitar contato com impuros, manter uma aparência impecável. Mas Jesus olhou para eles e disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais aos homens o reino dos céus, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, verso 13. Eles não reconheciam que a porta estava ali, diante deles, na pessoa do Messias. Estavam tão ocupados com seus portões ornamentados que não viam a entrada real. E isso nos leva a um paralelo doloroso com nossos dias. Quantas vezes a própria igreja cristã, sem perceber, cria portões largos com aparência de piedade, mas que desviam da simplicidade do Evangelho. Entrar pela porta estreita não é difícil porque Jesus é inacessível. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós. Mateus 11 verso 28. É difícil porque, para passar, precisamos largar coisas que nos definem. Nosso orgulho religioso, nosso senso de mérito, nossas tradições como garantias espirituais, nossa confiança nas obras. E aqui já surgem exemplos que vamos aprofundar mais nos capítulos seguintes. Pessoas que creem que só estão salvas se participarem de rituais específicos, como a Santa Ceia, o batismo ou o dízimo fiel. Não entendem que essas práticas, ainda que bíblicas e importantes, não são a porta,
e sim consequências de já ter passado por ela. O caminho largo é confortável porque permite entrar carregando tudo: orgulho, méritos, tradições humanas, até mesmo pecados não abandonados. É um caminho inclusivo no pior sentido: aceita tudo, menos a dependência total de Cristo. É por isso que Jesus diz que muitos entram por ele, não porque é mais divertido no sentido mundano, mas porque é mais conveniente para o ego. No capítulo 4, veremos que esse caminho largo, nos dias de hoje, muitas vezes se apresenta com linguagem cristã, mas recheado de exigências e tradições que substituem a suficiência da graça. A porta estreita não é sobre apertar-se para caber nos moldes da religião. É sobre despir-se de tudo que não seja Cristo. É sobre entrar de mãos vazias e sair do outro lado cheio da vida que só Ele pode dar. O que pesa mais, o pecado ou a religião? A resposta pode chocar, porque, muitas vezes, a religião pode pesar tanto que impede de passar pela porta estreita. Quando olhamos para o ministério de Jesus, percebemos algo claro: ele nunca acrescentou cargas que o Pai não tivesse colocado. Ao contrário, ele disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11, verso 30. Mas a história mostra que o ser humano tem uma tendência quase irresistível de transformar a fé simples em Cristo num sistema complexo, cheio de etapas, regras e cerimônias, como se fosse necessário construir algo para alcançar o favor divino. No tempo de Jesus, os fariseus criaram centenas de regulamentos que iam além da lei de Moisés. Regras sobre quantos passos se podia dar no sábado, como lavar as mãos, o que dizer em cada oração. Uma fé que deveria ser um relacionamento com Deus se tornará um fardo impossível de carregar. Pode parecer que esse problema ficou no passado, mas basta olhar para grande parte do cristianismo moderno para perceber. A mentalidade farisaica continua viva. Hoje, em muitos lugares, a mensagem que chega ao povo é mais ou menos assim: se você não participa regularmente da Santa Ceia, não é salvo. Se você não entrega fielmente o dízimo, Deus vai fechar as portas de bênção sobre sua vida. Se você não se batizar nas nossas águas, seu nome não está no livro da vida. Se você não seguir este conjunto de regras e costumes, não está agradando a Deus. Perceba, todos esses elementos podem ter valor espiritual quando entendidos corretamente. A Santa Ceia é uma ordenança importante, o dízimo é um princípio bíblico de generosidade, o batismo é um testemunho público de fé. Mas quando qualquer um deles é colocado como condição para a salvação, deixa de apontar para Cristo e passa a competir com Ele. E é aí que eles deixam de ser símbolos da fé, para se tornarem obstáculos na porta estreita. Imagine um casal que está noivo. A aliança que usam no dedo é um símbolo do compromisso que já assumiram um com o outro. Ela não cria o amor, não inicia o relacionamento, apenas o representa. O mesmo vale para o batismo. Ele não cria a salvação, mas simboliza a união com Cristo que já aconteceu pela fé. O mesmo vale para a Santa Ceia. Ela não mantém a salvação, mas lembra do sacrifício que já foi feito. Quando um símbolo é tratado como condição, ele deixa de servir ao Evangelho e passa a servir à religião. E religião, no sentido negativo, é tudo que coloca algo entre o homem e a graça de Deus. Um dos conflitos mais intensos do ministério de Jesus foi com líderes religiosos que achavam que sabiam como entrar no reino de Deus. Eles acreditavam que a entrada dependia de cumprir a lei, de seguir tradições ancestrais, de fazer sacrifícios e rituais específicos. Mas Jesus diz algo perturbador para eles. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mateus 21, verso 31. Ele estava dizendo que aqueles considerados impuros estavam entrando antes justamente porque vinham de mãos vazias, sem pretensão de barganhar com Deus. Enquanto isso, os religiosos estavam tentando passar pela porta estreita carregando sacos de rituais e títulos. Ainda hoje, milhões de cristãos sinceros vivem debaixo de um jugo pesado, acreditando que sua comunhão com Deus depende de um calendário de práticas religiosas. Alguns têm medo de morrer sem participar da última ceia, como se isso fosse cancelar a obra da cruz. Outros vivem ansiosos, pensando que, se não derem exatamente 10% de seus rendimentos, Deus irá castigá-los. Muitos sentem que, sem um batismo específico, não podem ser chamados filhos de Deus. Esse medo é o oposto da confiança que o Evangelho traz. Porque o verdadeiro Evangelho diz: Cristo é suficiente. O sangue de Jesus é o selo, não o cálice. A cruz é a garantia, não a porcentagem. A fé é a entrada, não a água.
Jesus não anulou a Santa Ceia, nem o dízimo, nem o batismo. Ele apenas colocou cada coisa no seu devido lugar. A porta estreita não exige que você recite um credo, participe de um ritual ou cumpra uma lei cerimonial. Ela exige que você reconheça que não pode salvar a si mesmo, e que apenas Cristo pode. Isso é tão simples que escandaliza. É por isso que, desde os tempos apostólicos, há quem tente complicar. Em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, alguns queriam impor a circuncisão e a lei de Moisés aos gentios convertidos. Mas Pedro respondeu: Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Atos 15, verso 10. A porta estreita continua sendo a mesma, Cristo, e Cristo somente. A porta estreita não é falta de reverência, mas falta de barreiras. Não é desrespeitar símbolos, mas não deixá-los tomar o lugar do Salvador. A graça não precisa de enfeites, porque a cruz já é suficiente. A porta estreita não é um conjunto de regras. Não é uma sequência de degraus. Não é um ritual de entrada. A porta estreita é uma pessoa, e essa pessoa é a própria graça encarnada, Jesus Cristo. A palavra graça no Novo Testamento vem do grego charis, que significa favor imerecido. É Deus concedendo salvação, perdão e vida eterna não porque nós merecemos, mas apesar de não merecermos. Efésios 2 versos 8 e 9 é um dos textos mais claros. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a essência da porta estreita. É estreita porque não passa nada além de Cristo. Nenhuma obra, nenhum ritual, nenhum título entra junto. A graça é exclusiva porque só há uma fonte, Jesus. Ele disse em João 14 verso 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é suficiente porque não precisa ser completada por nada que façamos. Quando Jesus disse está consumado, João 19 verso 30, ele não quis dizer comecei, agora complete com boas obras e rituais. Ele quis dizer, a obra está terminada, totalmente paga. O problema é que o homem religioso acha essa exclusividade e suficiência ofensivas. Quer sempre acrescentar algo, como se dissesse, Jesus, a cruz foi boa, mas deixe-me contribuir para garantir. No primeiro século, a mensagem de Paulo sobre a graça pura gerou tanto impacto que alguns acusaram o apóstolo de incentivar o pecado. Ele respondia em Romanos 6 versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. A graça não é licença para pecar. Ela é libertação do poder do pecado. Mas o simples fato de que a acusação surgia já mostra o quanto ela era radical, tão livre que parecia perigosa para quem queria controlar pela religião. No Concílio de Jerusalém, alguns cristãos vindos do judaísmo queriam impor a circuncisão e a guarda da lei de Moisés aos gentios convertidos. Pedro respondeu: Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Atos 15 versos 10 e 11. Ali ficou claro. Qualquer tentativa de adicionar exigências à salvação é alargar a porta, e Jesus disse que esse caminho leva à perdição. O maior desafio da graça é que ela exige humildade para receber. Quem entra pela porta estreita precisa admitir: eu não posso me salvar. Minhas boas obras não são moeda diante de Deus. Sem Cristo, estou perdido. Para o fariseu, isso é inaceitável. Para o moralista, é um insulto. Para o religioso moderno, que confia em sua participação na Santa Ceia, no dízimo fiel, no batismo certo, é desconfortável ouvir que nada disso é ingresso para o céu. Santa Ceia, Jesus mandou fazer em memória de mim. Lucas 22 verso 19. Não é um contrato de renovação de salvação. Batismo é identificação pública com Cristo, não um passaporte. O ladrão na cruz não desceu para se batizar e, ainda assim, ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Dízimo e ofertas. No Novo Testamento, a contribuição é voluntária, segundo Coríntios 9 verso 7. Dar não compra favor divino. A graça coloca cada símbolo no seu lugar, como resposta à salvação, não como condição para ela. No mundo antigo, a ideia de um Deus que oferece perdão gratuito era absurda. Entre judeus e gentios, a lógica era a mesma:
Se você quer algo de Deus, precisa dar algo em troca. Mas a graça de Cristo vem e diz: eu pago tudo, e você recebe de graça pela fé. Isso escandaliza porque tira o controle das mãos humanas e coloca tudo nas mãos de Deus. E isso nos mostra porque ela é a porta estreita, não porque seja difícil de encontrar, mas porque é difícil aceitar que não podemos fazer nada além de crer. A porta estreita é exclusiva porque só há um Salvador. É suficiente porque Ele fez tudo. E é estreita porque, para passar, precisamos largar tudo que não seja Cristo. É a graça, e apenas a graça. O caminho largo é confortável, popular e cheio de promessas. Não exige que você abandone sua confiança em si mesmo. Na verdade, ele incentiva que você traga seu orgulho, suas tradições e seus méritos. É o caminho mais lotado da terra. E é também o mais perigoso. Quando Jesus fala que a porta é larga e o caminho é espaçoso, ele está descrevendo algo que aceita qualquer bagagem, orgulho, pecado, justiça própria. É aprovado pela maioria. Parece seguro no início, mas leva à morte espiritual. O caminho largo não é apenas o mundo pecaminoso no sentido óbvio. Ele também pode se apresentar como uma religiosidade amigável, cheia de rituais e fórmulas para garantir a vida eterna, mas que substitui a dependência total de Cristo por um sistema humano. Há algo reconfortante em seguir um conjunto fixo de regras. Saber que, se eu fizer X, Y e Z, posso garantir minha entrada no céu. É simples para a mente humana. Cumpro, marco presença, sigo o protocolo, e pronto. Mas esse é justamente o engano. A salvação não é carimbo de frequência, não é participação em lista de cerimônias, não é cumprimento de calendário religioso. Quando esses rituais são colocados como condição para a vida eterna, estamos diante da porta larga travestida de piedade. Jesus instituiu a ceia como memória de seu sacrifício. Lucas 22 versos 19 e 20. No entanto, em muitos lugares, ela se tornou uma espécie de renovação de contrato com Deus. Pessoas vivem com medo de perder a salvação se não participarem. Outras são proibidas de participar porque não cumprem certos padrões denominacionais. O problema não é a ceia em si, mas a distorção. Quando o cálice e o pão são apresentados como meios de permanecer salvo em vez de símbolos do que Cristo já consumou, transformam-se numa barreira que afasta o olhar da cruz e colocam num ritual. Em muitas igrejas, o dízimo é ensinado não como princípio de gratidão e generosidade, mas como chave para Deus abrir as portas da bênção, ou pior, para não trazer maldição sobre a vida do crente. Essa teologia cria um sistema de medo e barganha. Pague seu dízimo e Deus ficará satisfeito com você. Mas isso é a lógica do caminho largo, substituir a confiança na obra de Cristo por uma taxa obrigatória. No Novo Testamento, a contribuição é sempre voluntária e alegre, segundo Coríntios 9 verso 7. Na graça, o crente não dá para ser salvo ou abençoado, dá porque já foi salvo e abençoado. O batismo é bíblico, lindo e importante. É a confissão pública de fé, um testemunho de que fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Mas quando pregado como requisito absoluto para que Deus aceite alguém, ele deixa de ser sinal e se torna barreira. O exemplo do ladrão na cruz é o mais direto. Ele nunca foi batizado, mas entrou no paraíso no mesmo dia. Lucas 23 verso 43. Isso não diminui o valor do batismo, mas mostra que a salvação está na fé em Cristo, não na água. Jejuns obrigatórios como condição para a bênção. Regras de vestimenta como medida de santidade. Listas de proibições que não aparecem na Bíblia, mas se tornam lei no grupo. Cobertura espiritual que faz o crente depender de um líder humano para garantir salvação ou proteção. Todas essas coisas podem ter valor quando guiadas pelo Espírito, mas tornam-se perigosas quando substituem ou competem com a suficiência da graça. O caminho largo é lotado não só porque o pecado é atraente, mas porque o legalismo é confortável para o ego. Ele nos dá a sensação de controle. Estou fazendo minha parte, então Deus vai fazer a dele. Esse tipo de pensamento é popular porque evita o desconforto de admitir que somos totalmente dependentes da misericórdia divina. Jesus não deixa margem para dúvida. O caminho largo conduz à perdição. Mateus 7 verso 13. Não importa quão piedosa seja a aparência, se o fundamento não é a graça de Cristo, esse caminho termina longe de Deus. Isso é sério porque significa que há milhões de pessoas religiosas caminhando juntas, confiantes, mas caminhando para o lugar errado. E esse é o maior triunfo do inimigo, fazer pessoas pensarem que estão no caminho de Deus, quando estão apenas no caminho da religião.
O caminho largo não é apenas o mundo sem Deus. Ele também é a religião sem Cristo. Uma estrada cheia de tradições, rituais e garantias humanas que promete segurança, mas leva à perdição. A porta estreita continua ali, simples e gratuita, esperando quem decidir deixar tudo para trás e confiar somente no Salvador. Se a graça é gratuita, se a porta estreita está aberta, se Deus deseja que todos sejam salvos, por que Jesus disse que poucos entram? A resposta não está na dificuldade da graça, mas na dificuldade que temos de aceitá-la. A graça não exige obras, não cobra taxa de entrada, não coloca rituais como barreiras. Ela é, em termos humanos, a oferta mais simples e acessível que existe. Então, por que não é a escolha da maioria? Porque, para entrar pela graça, é preciso admitir que não podemos salvar a nós mesmos. É preciso reconhecer que nossos méritos não contam, que nossa justiça é como trapo de imundícia, Isaías 64:6, que tudo que podemos fazer é confiar no que Cristo já fez. Para muitos, isso é humilhante demais. O orgulho é uma das barreiras mais fortes à salvação. Ele se manifesta de várias formas. Orgulho religioso. Eu construí minha reputação espiritual, segui todas as regras, tenho meu histórico de serviço a Deus. Isso não pode ser ignorado. Orgulho moral. Eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, Deus deve reconhecer isso. Orgulho intelectual. Eu sou capaz de encontrar minhas próprias respostas, não preciso de um salvador. Todos esses orgulhos têm algo em comum, eles não cabem na porta estreita, porque a porta estreita só passa quem vem de mãos vazias. O jovem rico, Mateus 19 versos 16 ao 22, ele guardava os mandamentos, tinha uma vida exemplar aos olhos humanos, mas quando Jesus pediu que deixasse tudo e o seguisse, ele se entristeceu. Por quê? Porque sua confiança estava nas riquezas e no status que elas lhe davam. Os fariseus, João 9 versos 40 e 41, ao ouvir Jesus falar sobre cegueira espiritual, responderam ofendidos: acaso nós também somos cegos? O orgulho de se ver como guia espiritual os impedia de admitir a necessidade de luz. Discípulos que abandonaram Jesus, João 6 verso 66, quando Jesus disse que era necessário comer sua carne e beber seu sangue, muitos acharam o ensino duro demais. Não porque não entenderam, mas porque significava depender totalmente dele. Muitas pessoas até aceitam a ideia de que precisam de Jesus, mas preferem imaginar que a salvação é um esforço conjunto. Jesus faz 90%, eu faço os 10% restantes. Isso soa equilibrado para o ego. O problema é que, biblicamente, essa parceria não existe. Cristo não veio para completar a nossa obra, ele veio porque a nossa obra não poderia ser feita. A salvação é 100% obra dele. E qualquer tentativa de acrescentar algo ao que ele fez é uma forma sutil de rejeitar a graça. Aqui voltamos a um ponto importante. Tradições como Santa Ceia, dízimos e batismo, quando tratadas como requisitos para a salvação, não só distorcem o evangelho como alimentam o orgulho espiritual. A pessoa que pensa, participo de todas as ceias, então estou seguro, acaba confiando mais na frequência de um ritual do que no sangue de Cristo. Quem pensa, entrego meu dízimo fielmente, então Deus vai me proteger, coloca sua fé na transação financeira, não na cruz. Quem acredita, fui batizado na forma correta, então tenho meu lugar no céu, transforma um símbolo em um selo de salvação. Essas práticas podem ser boas e bíblicas no seu devido lugar, mas, quando usadas como credenciais, se tornam um currículo que muitos tentam levar pela porta estreita, e não passa. A graça é desconfortável para o orgulho porque ela diz: você não tem controle sobre o favor de Deus. Você não pode se gabar da sua salvação. Você não é melhor do que quem recebe no último momento da vida. Na parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20 versos 1 ao 16, Jesus ilustra isso perfeitamente. Os que trabalharam o dia inteiro receberam o mesmo salário dos que trabalharam apenas uma hora. Para o orgulho humano, isso é injusto. Para a graça divina, isso é amor. Embora seja gratuita, a graça custa algo. Custa o abandono da autossuficiência. É por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16 verso 24. Negar-se não é abrir mão de prazeres apenas, mas abrir mão da crença de que podemos nos justificar. É dizer, nada tenho a oferecer, a não ser meus pecados, e Cristo já pagou por eles. Poucos entram não porque a porta seja escondida ou inacessível, mas porque a entrada exige abrir mão do único ídolo que todos carregamos, nós mesmos. A graça é o fim do orgulho,
e o começo da vida eterna. O ritualismo é sedutor. Ele oferece a sensação de segurança, a lógica do esforço, o conforto de estar fazendo a minha parte. Mas, quando colocado como condição para a salvação, ele se torna a porta larga, bonita por fora, vazia por dentro. Ritualismo não é simplesmente praticar cerimônias religiosas. É atribuir poder salvador a essas cerimônias, como se elas fossem um canal exclusivo pelo qual Deus concede graça. É quando a forma substitui o conteúdo, quando o símbolo substitui a realidade, quando a tradição toma o lugar da fé. A Bíblia apresenta e recomenda certas práticas, mas sempre as coloca como resposta à obra de Cristo, e não como pré-requisito para recebê-la. Santa Ceia. Jesus mandou celebrá-la em memória de mim. Lucas 22, verso 19. É um memorial, não um passaporte para o céu. Participar é um ato de gratidão, não uma renovação de contrato. Batismo é um testemunho público de que fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Romanos 6, versos 13 e 4. Não é uma cerimônia mágica, mas uma confissão visível da fé que já salvou. Dízimos e ofertas. No Novo Testamento, a contribuição é voluntária e motivada pelo amor. 2 Coríntios 9, verso 7. Não é um pedágio para comprar bênçãos, mas um reflexo de generosidade. Jejum é disciplina espiritual, não chantagem divina. Jesus disse que o jejum deve ser secreto e voltado para Deus, não uma moeda de troca. Mateus 6, versos 16 ao 18. Essas práticas são preciosas quando têm o papel certo. Mas, quando colocadas como condição para o favor de Deus, viram uma nova forma de legalismo, um legalismo com roupagem cristã. O ritualismo não surge da noite para o dia. Ele se infiltra lentamente, através de frases como: "Você precisa fazer isso para Deus te aceitar." Sem isso, sua salvação está em risco. Deus só vai agir se você cumprir tal prática. Com o tempo, o foco deixa de estar em Cristo e passa a estar em cumprir o protocolo. O relacionamento com Deus se torna mecânico, pesado e motivado pelo medo. Em Gálatas 3, versos 1 ao 3, Paulo é direto com os cristãos que haviam começado pela graça e estavam se deixando levar por regras. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Tendo começado pelo Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando pela carne? Paulo sabia que o ritualismo não apenas distorce o Evangelho, mas escraviza o coração. É como tentar voltar para a prisão depois de ter sido libertado. Reconheça o fundamento da salvação. A base é Cristo e a sua obra consumada, não seu desempenho religioso. Hebreus 10, verso 14. Coloque cada prática no seu devido lugar. Pergunte: estou fazendo isso para manter minha salvação ou como expressão de gratidão? Resista à pressão do medo religioso. Muitas mensagens manipulam com medo de perder bênçãos ou atrair maldição. Lembre-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Busque comunhão com Deus no secreto. Jesus ensinou que a vida espiritual não depende de exibição pública nem de aprovações humanas. Mateus 6. Cerque-se de ensino saudável. Esteja em comunidades onde a graça é o centro, não o controle institucional. A liberdade da graça não significa ausência de disciplina ou compromisso. Significa que essas disciplinas não são o caminho para Deus, são o fruto de já estarem nele. O crente que entende a graça não abandona a Santa Ceia, o batismo ou a generosidade. Pelo contrário, pratica tudo isso com mais amor e sinceridade, porque não está tentando pagar uma dívida, mas respondendo a um amor já recebido. A graça não elimina as boas obras, os símbolos e as disciplinas. Ela apenas coloca cada coisa no seu devido lugar. A porta larga do ritualismo diz: faça para merecer. A porta estreita da graça diz: você já é amado. Agora viva para honrar esse amor. A porta estreita não é um conceito teológico distante. Ela está diante de você agora. A pergunta é: vai tentar passar com a bagagem do orgulho e do ritualismo, ou vai entrar de mãos vazias, confiando somente em Cristo? O primeiro passo para entrar pela porta estreita é reconhecer que precisa dela. Isso significa admitir que não podemos nos salvar por nós mesmos, que nossas boas obras, tradições e rituais, por mais valiosos que pareçam, não são moeda diante de Deus. Romanos 3, verso 23 nos lembra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse reconhecimento quebra o orgulho e nos coloca no único lugar onde a graça pode agir.
a humildade. Arrependimento não é apenas mudar de comportamento, é mudar de mente, é dar meia volta no caminho largo e se voltar para Cristo. Fé não é um sentimento vago, é confiança ativa naquilo que Jesus fez na cruz. Atos 20 verso 21 resume: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A porta estreita exige que abandonemos toda bagagem que não seja Cristo. Isso inclui orgulho religioso, a ideia de que minha frequência na igreja, meu dízimo ou meu batismo me tornam digno. Dependência de rituais, acreditar que a salvação depende de participar da Santa Ceia ou cumprir jejuns obrigatórios. Pecados não confessados, a recusa em deixar o que o Espírito já mostrou que é contrário à vontade de Deus. Não significa desprezar práticas bíblicas, mas colocá-las no lugar certo, como resposta à salvação, e não como caminho para ela. Entrar pela porta estreita hoje é tão simples quanto dar um passo de fé. Romanos 10 verso 9 declara: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há pedágio, senha secreta, ritual de aprovação. É fé no Cristo vivo. Entrar é o início, mas permanecer no caminho da graça é um processo diário. Isso envolve lembrar-se do Evangelho todos os dias. A salvação é dom de Deus, não mérito meu. Rejeitar as vozes do medo religioso. Não permitir que pregadores ou instituições adicionem condições à graça. Praticar as disciplinas espirituais com amor, não com obrigação. Oração, leitura da palavra, comunhão, generosidade. Viver em comunidade de graça. Cercar-se de irmãos que também caminham no Evangelho verdadeiro. Quem entrou pela porta estreita carrega a marca da gratidão. Isso se reflete em como trata os outros, com paciência, misericórdia e serviço. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13 verso 35. A vida no caminho estreito não é feita de medalhas religiosas, mas de frutos do Espírito. Gálatas 5 versos 22 e 23. A porta estreita não é para super espirituais. É para todos os que reconhecem que nada têm a oferecer, e recebem tudo de Cristo. Hoje, essa porta está diante de você. Entre, e encontre a vida. As palavras de Jesus não foram apenas um conselho moral. Foram um convite urgente, e um alerta solene: entrai pela porta estreita. Ao longo desta reflexão, vimos que a porta estreita não é um conjunto de regras ou rituais, mas a própria graça de Deus em Cristo. O caminho largo não é apenas o mundo sem Deus, mas também a religião sem Cristo, lotada de tradições, ritos e exigências que substituem a fé simples. Poucos entram não porque Deus seja seletivo, mas porque o orgulho humano resiste a depender totalmente da graça. O ritualismo pode ter aparência de santidade, mas se torna barreira quando ocupa o lugar da cruz. Hebreus 3 verso 15 nos lembra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A porta estreita está aberta agora, e não há garantias de que essa mesma oportunidade estará disponível amanhã. Jesus não apresentou 3 ou 4 alternativas. Ele falou de 2 caminhos e 2 portas. Não existe meio termo ou atalho que leve à vida eterna. Porta larga, aceita seu orgulho, suas tradições como moeda, e até seus pecados não confessados. Mas conduz à perdição. Porta estreita, exige deixar o orgulho, abandonar a confiança em si mesmo, e entrar apenas pela fé na graça de Cristo. Conduz à vida. Talvez você cresceu ouvindo que para ser salvo precisava participar da Santa Ceia todo mês, dar o dízimo fielmente para não ser amaldiçoado, ser batizado de uma forma específica, seguir um conjunto de costumes para manter-se no favor de Deus. Mas a Bíblia é clara: a salvação não está em nada disso. Essas práticas podem ter valor quando vividas como resposta de gratidão, mas nunca como condições para o amor de Deus. Efésios 2 versos 8 e 9 ecoa como martelo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje, a porta estreita está diante de você. Não é uma porta de ferro com cadeados. Não exige currículo religioso, nem comprovação de fidelidade financeira. Não precisa que você limpe a si mesmo antes de entrar. Ela só exige que você reconheça: não posso salvar a mim mesmo.
Preciso de Cristo e da sua obra na cruz. Confio totalmente no que ele já fez, e não no que eu possa fazer. Romanos 10 verso 13 garante: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A porta estreita é estreita porque só há espaço para Cristo. Mas, uma vez que você entra, encontra um caminho largo, de vida, paz e liberdade. Hoje, ouça o chamado de Jesus: entrai pela porta estreita.